Eu só queria comentar algo a respeito de 2022, de vez em quando ao longo desse processo. Ainda falta mais de um ano para a eleição, mas os políticos só pensam nisso e a gente precisa falar sobre o cenário que é construído a partir de agora, né? Porque as chapas vão precisar se lançar aí em breve. Então hoje há algumas notícias que confirmam todas as análises que eu venho fazendo aqui no Salve Salve Band News há muito tempo e até antes da estreia desse programa. É o seguinte, o Bolsonaro disse a apoiadores, está lá a notícia no UOL, quem não está contente tem Lula em 2022, diz Bolsonaro a apoiadores, né? Esse é o título que está lá na notícia. Você tem matéria do Estadão, por exemplo, dizendo PT tira o pé e risco de impeachment mingua. Impeachment do Bolsonaro. PT tira o pé, quer dizer, não desacelera aí, e o risco de impeachment do Bolsonaro mingua. Você tem também o site O Bastidor dizendo Lula prefere Bolsonaro desgastado, mas sem impeachment. Essas duas últimas manchetes que eu estou citando são análises que eu fiz aqui há muito tempo, desde que foi aventada a hipótese de CPI da Covid. Qual é? Principalmente até depois que o Renan Calheiros foi escolhido relator. O Renan é próximo do Lula e o resultado da CPI vai depender da vontade eleitoral do Lula. A princípio, nesse momento, qual é? É enfrentar o Bolsonaro desgastado. Portanto, se a CPI resultar ali num pedido de indiciamento, algo duro, uma recomendação de impeachment, por todos os caminhos burocráticos possíveis, o Bolsonaro pode acabar afastado da corrida eleitoral de 2022, e isso pode turbinar uma outra candidatura que gere um movimento anti-Lula maior e possa turbiná-lo. Quer dizer, você afasta o Lula como um candidato anti-Bolsonaro, que é o que ele quer aparentar, embora tenha um monte de coisa em comum, um monte de coisa diferente, mas tenha um monte de coisa em comum. E é isso que eu vinha mostrando aqui para vocês. E o Bolsonaro está lá querendo dizer que a única opção a ele é o Lula, aquele dos governos do Petrolão, do Mensalão, dos escândalos do fundo de pensão, do escândalo dos aloprados, aquele governo que financiava ditaduras cubana, venezuelana indiretamente, tinha financiamentos do BNDES, que ajudou a esses empresários que acabaram investigados, alguns dos quais presos. Então ele quer essa polarização, ele quer investir nesse binarismo, ele quer esse maniqueísmo. Bolsonaro precisa disso para limpar a própria sujeira dele, da família dele, do governo dele, dos gabinetes bolsonaristas, na sujeira petista. E o que não falta é escândalo para que ambos os lados tentem se limpar. E aí você tem, do outro lado não, né? Na verdade é do mesmo lado, mas para além de Lula e Bolsonaro, um centrão, que eu chamo do centrão bolso-petista, porque para o centrão, tanto faz, Lula ou Bolsonaro. Durante os governos do PT e durante o governo Bolsonaro, o centrão ficou felicíssimo com o toma lá da cá, ganhou um monte de coisa, né? Cada um com seu mensalão, teve mensalão do PT, agora você tem o orçamento secreto paralelo, que é chamado de mensalão do Bolsonaro, que eles estão tentando regularizar para dar ares ali de algo transparente, que não é, evidentemente. E você tem distribuição de cargos nessa máquina pública inchada brasileira que o Bolsonaro prometeu desinchar e não desincha, porque abandonou a pauta liberal. E já teve aí a entrevista do Paulo Guedes praticamente assumindo o populismo eleitoral. Virou uma espécie de tesoureiro de campanha do Jair Bolsonaro. É o coach da Faria Lima, o animador de mercado, como traduziu bem o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está aí nessas articulações para ver se vai se candidatar como a chamada terceira via, né, que é um nome ruim, mas confrontando o próprio Paulo Guedes. Então o Centrão, o comportamento do Centrão está ilustrado numa manchete da Folha de São Paulo, que é Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, eleito com apoio do Bolsonaro. Lira vê Bolsonaro em pior momento, aponta boa fase de Lula e descarta a terceira via em 2022. Vocês estão vendo que as informações estão confirmando a análise. O Lira mantém o pé nas duas canoas. Para ele, tanto faz, Lula ou Bolsonaro. Ele sai ganhando dos dois lados. Esse pessoal do Centrão pode arrastar o bolsonarismo até a cova, mas não entra junto. Então eles ficam com o pé lá acenando para o Lula. Assim como o Ciro Nogueira, que já defendeu o petismo no passado. É o pessoal oportunista.
Então esse é o cenário que o Brasil fica dando círculos sem sair do mesmo lugar, né? Então tem 3 notícias hoje, né? Eu citei aqui 4, porque uma está em 2 portais diferentes, que estão confirmando esse cenário que precisa ser quebrado, evidentemente. Eu defendo que ele seja quebrado no sentido metafórico, claro, de surgimento de candidaturas ou uma candidatura que seja anti-bolsopetismo, que bata nessa tecla contra aquilo que eles têm em comum, que são famílias investigadas, atuação de sabotagem do combate à corrupção, toma lá da cá com o Centrão, a máquina estatal inchada sem gerar o serviço público eficiente para a população brasileira e muito mais que a gente vai tratar ao longo desse ano.